Abre sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso 9. Estamos estudando a oração do Pai Nosso. E hoje o assunto é bem propício. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no... Até aqui nós aprendemos quinta passada. Vamos agora para o versículo de número 11, o versículo todo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Glória a Deus. Nós aprendemos sobre a paternidade, aprendemos sobre o que é santificado, separado. Nós aprendemos sobre o reino, sobre a vontade de Deus e como fazemos para manifestá-lo aqui na terra. Agora, nós vemos que chegou no momento da oração, aonde Jesus nos ensina a pedir pelas nossas necessidades, o pão nosso que nós precisamos comer todos os dias. E isso faz parte da oração. Uma oração que nós oramos diariamente, mas que nessa oração existe uma parte onde nós pedimos para Deus que Ele possa nos alimentar, cuidar de nossas necessidades. Se nós subirmos um pouquinho no versículo de número 6, nós vamos ver Jesus explicando sobre isso. Olha o que diz. Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará de que maneira? Publicamente. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso aqui é interessante, por quê? Nós achamos que precisamos, no momento de oração, ficar repetindo, porque quem sabe Deus escuta. E se nós olharmos para isso, é uma atitude infantil. No começo nós aprendemos que temos que orar para Deus como Pai. Por isso que a oração começa Pai Nosso. Agora, existe uma forma de você ser filho, que é quando você é uma criança imaturo. E também existe filhos maduros. Agora, por exemplo, o que é imaturidade? Vãs repetições. Às vezes a Desirê quer alguma coisa. Ela tem 2 anos de idade. Às vezes ela está assistindo alguma coisa na TV e eu estou do lado dela, mas eu estou ocupado com outra coisa. A TV está ligada e ela fica assim: pai, hoje o desenho. E às vezes eu não troco rápido, ou espero um pouco. Ela fala assim: pai, hoje o desenho. Se eu não troco em 5 segundos, pai, hoje o desenho. 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 E ela fica repetindo. Tem vezes de eu estar conversando com alguém, ela no meu colo, e ela quer atenção para ela, fica assim: pai, 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 e não para. Outro dia ela estava desse jeito aqui na igreja: pai, pai, pai. Eu não dei atenção para ela, começou assim: pastor, pastor. Se não me atende como filha, me atende como ovelha, pelo menos. Então, quando nós somos crianças, nós achamos que por muito repetirmos, Deus vai nos ouvir. Mas, quando nós temos maturidade, nós nos posicionamos a ponto de: se eu for pedir algo para o meu pai hoje, eu não vou ficar repetindo. Eu vou pedir uma vez, e quando eu estiver preparado para receber, Ele me dá. Então nós temos que entender que orar é isso. Aí você fala assim: ai pastor, sabia que aquele negócio de worship não era de Deus. Porque a música fica assim, ó: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Aí daqui a pouco: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Aí vai pro refrão: não, repete de novo: lindo, lindo, lindo és. E esse verso é repetido 44 vezes. Aí você fala assim: pastor, então, não pode usar de vãs repetições. Amado, não podemos usar de vãs repetições para orar.
Mas para adorar, a Bíblia diz que tanto noite como dia, eles estão dizendo diante do trono: Santo, 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 e não se cansam. Deu para entender bem o que é adoração e o que é oração? Oração precisa ser dito, mas não precisa ser repetido. Olha o que diz o versículo 8 que nós estamos lendo. Rapidinho na tela isso. Não vos assemelheis, pois, a eles. Quem? Os gentios que usam de vãs repetições. Porque o vosso Pai sabe o que vos é, o quê? Necessário, antes de vos lhe pedir. Antes de você abrir a sua boca e pedir algo, Deus sabe o que você precisa, sim ou não? Sim. Como eu sei que a minha filha, tal horário, ela precisa tomar leite. Então, aqui nós estamos vendo que Deus sabe daquilo que nós pedimos. Agora, olha só o que diz em Filipenses 4, o versículo 6 e 7. Não pode ficar repetindo. Agora nós aprendemos que Deus sabe tudo o que nós precisamos. E aí você pode falar assim: pastor, se não é para ficar repetindo e Deus sabe, não precisa então nem pedir. Porque se Deus sabe, Deus é bom, Deus é meu Pai, Deus vai me dar. Mas olha o que diz em Filipenses: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? Diante de quem, igreja? De que maneira? Pelas orações, súplicas e também com ação de graças. É uma atitude de gratidão. Então, você ora, você crê que você já recebeu e você vive como se você já estivesse com a posse daquilo que você tem pedido. Olha o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Por que isso? Porque no começo desse texto diz que nós não devemos andar ansiosos. Você tem um boleto para pagar, você tem o aluguel da sua casa para pagar, o cartão está vencendo, você tem despesas para fazer no mercado, precisa alimentar a sua família. Só que não é para você andar ansioso por isso, mas isso precisa ser colocado em oração, precisa ser colocado diante de Deus. Então, não é você orar na véspera do boleto, não é você orar porque não tem nada no mercado. Você precisa ter uma vida de oração e isso ser apresentado diante de Deus todos os dias. Não é Deus, me dá. Isso é uma repetição, mas você precisa apresentar: Deus, eu coloco a minha vida em suas mãos. Aquilo que eu preciso está diante de ti. O Senhor sabe de todas as coisas. Então nós precisamos apresentar a Deus. E você fala assim: pastor, mas não tem lógica. Se Deus sabe, por que eu tenho que orar pedindo algo para Ele? Amós 3,7. Esse texto você precisa decorar. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Qual que é a vontade de Deus? Que todos sejamos profetas, que todos tenhamos ligação direta com Deus. Por quê? Porque, amado, é necessário que um profeta abra sua boca e profetize. Para quê? Para que Deus faça aquilo que Deus precisa fazer. Pastor, Deus não é todo poderoso? Sim. Deus pode fazer qualquer coisa? Pode. Mas você não pode se esquecer que a autoridade aqui na terra Ele deu para o homem. Eu ensinei vocês, não sei se foi no último culto ou um pouco antes, sobre a comparação de quando você mora de aluguel. A partir do momento que você mora numa casa de aluguel, você é o senhor daquela casa. E até o proprietário, para entrar na sua casa, precisa pedir autorização para você. O proprietário só entra se você deixar, se você pedir para ele entrar. E aqui na terra funciona da mesma maneira. Deus é autoridade para o homem. E se o homem, o filho de Deus, o profeta, não abrir a boca e profetizar, apresentar a Deus, pedir para Deus, aquilo não vai acontecer. Eu quero que você entenda, para você poder parar de mendigar algo para Deus.
mas que você realmente tome posse daquilo que Ele já te deu. Porque olha o que está escrito em Efésios 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, preste atenção nisso aqui, ó, lê comigo. O qual nos abençoou, é passado, presente ou futuro? Passado. Então significa que ele fez, está fazendo ou vai fazer? Que ele já fez, sim ou não? Vamos entender isso. Nos abençoou com algumas bênçãos, é isso? Não, ele nos abençoou com o quê? Todas as bênçãos. De que maneira? São bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Já recebemos todas as bênçãos, Ele já nos abençoou. Só que as bênçãos são espirituais, estão nos lugares celestiais e estão em Cristo. Isso aqui é muito importante, porque agora você começa a entender o que é necessário para que nós possamos tomar posse daquilo que é nosso, daquilo que o Senhor já nos deu, porque aqui está dizendo que Ele já nos abençoou. Só que essa bênção, deixa o texto na tela, essa bênção, todas as bênçãos que Deus nos deu, não são físicas, mas são o quê? Espirituais. Elas estão nos lugares celestiais, nos céus, em Cristo Jesus. Então o que nós precisamos agora é fazer o que nós aprendemos na quinta passada. Uma pessoa que está aqui para fazer a vontade de Deus, ela escuta a voz de Deus, ela vivencia no mundo espiritual, e ela faz o quê? Ela pega aquilo que está no espiritual e traz para onde? Me ajuda aí. Você é um ser físico, mas também é um ser espiritual. Você tem um corpo de carne e osso que é físico, mas você tem um corpo de espírito que é espiritual. Então as bênçãos estão no espírito. E quando você tem acesso a isso, agora você pode trazer para a terra. Só que não é só acessar o mundo espiritual. Sabe por quê? Porque acessar o mundo espiritual, o bruxo também acessa. Feiticeiro também acessa. Pai de santo também acessa. Só que as suas bênçãos não estão em qualquer lugar no mundo espiritual. Elas estão onde? Aonde ela está? Em Cristo. Amado, e a Bíblia fala que para nós sairmos da terra e irmos para o reino celestial, para o Pai, só existe um caminho. E esse caminho é quem? Jesus. Todas as outras formas de acessar o mundo espiritual é fora do caminho. É um atalho. É uma ponte clandestina. Então quando a pessoa faz aquela oferenda para uma entidade, ela está abrindo o mundo espiritual, acessando o mundo espiritual para pegar algo do mundo espiritual de uma forma clandestina, de uma forma errada. Agora nós sabemos que Cristo, Ele já se sacrificou para que nós não precisemos mais matar um bode, matar uma ovelha, matar um pássaro. E todas as vezes que alguém agora faz uma invocação derramando um sangue de animal, a pessoa está blasfemando contra a cruz de Cristo. É uma forma clandestina de chamar as coisas espirituais para a terra. Então olha só a seriedade disso. Nós já somos abençoados, as bênçãos são espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Filipenses 4, vamos ler o versículo 19 agora. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. De que forma? Em glória. Por quem? Aonde a nossa bênção está? Por Cristo Jesus. Faz sentido? O Senhor vai nos dar, vai suprir a nossa necessidade, mas isso vai ser em Cristo Jesus. E o mais interessante que eu quero chamar a sua atenção é que as nossas necessidades, elas serão supridas em glória. Preste bem atenção, eu preciso que você anote os cultos, porque agora eu vou te ensinar como que as suas necessidades, elas podem ser supridas. Porque elas serão supridas não apenas em Cristo, mas em glória. E eu quero que você entenda o que é a glória de Deus.
Porque é isso que vai fazer com que as suas necessidades sejam supridas. Porque não adianta apenas você orar, mas as necessidades serão supridas em glória. Então você ora, você pede, você apresenta para Deus, e agora você busca a glória, porque é na glória que a necessidade será suprida em Cristo Jesus. João 17, versículo 22 e 23. Vamos estudar sobre a glória. E eu dei-lhes a... Fala bem alto. Eu lhe dei-lhes a... Agora vamos entender para que essa glória funciona. Que a mim me deste, vírgula, para que sejam um, como nós somos um. Versículo 32. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em o quê? Unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os teus amados a eles, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então vamos entender. Jesus foi glorificado pelo Pai. E agora ele diz assim: Pai, a glória que o Senhor me deu, eu estou dando para eles. Quem são eles aqui? Os discípulos que iriam começar a igreja e o povo de Deus agora em geral. A glória que Jesus recebeu em si, por tudo que ele fez, ele falou: agora eu pego essa glória e dou para eles. Volta no versículo 22. Só que tem uma razão para ele estar nos dando a glória. Ele nos deu a glória para que sejamos uns. Deu para entender isso? Sim ou não? Então a glória está na unidade. A glória está quando nós nos tornamos um. A glória está no povo de Deus, mas não no povo de Deus sozinho, aleatório. No povo de Deus, adorando a Deus em casa, buscando a Deus em casa. O segredo é nós estarmos em união, estarmos juntos, estarmos fazendo parte de um corpo, estarmos completamente conectados, como a Bíblia nos ensina. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 133, versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Olha o que diz o Salmo 133, versículo 1. É isso, né? Glória a Deus. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos, para sermos irmãos, precisamos ter o mesmo Pai, sim ou não? Quando recebemos Jesus, nós recebemos Ele em nossa vida e nós passamos a ser filhos de Deus. Então aqui fala da igreja, do povo de Deus, que os irmãos vivam de que maneira? E viver, você entende que é por toda a vida? Não é você vir na igreja, aceitar Jesus e ir embora, vir na igreja, ser batizado e ir embora, você vir aqui apresentar seu filho e ir embora. Não, você precisa ter uma vida de união. Você precisa agora começar a mudar o seu padrão de vida, mudar o seu ciclo social, mudar os lugares que você frequenta, mudar completamente a sua rotina, porque agora você precisa viver em união, porque essa é a vontade de Deus. Ó quão bom e é suave que os irmãos vivam em união. Olha o versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre e a barba é a barba de quem? E que desce até a orla das suas, até embaixo, até o finalzinho da vestimenta. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o versículo 2, mas vamos para o versículo 3 agora. É como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião. Preste atenção, porque ali o Senhor ordena o quê? A bênção e a vida para sempre. A vida para sempre está falando da vida eterna, está falando de quando você for morar com Deus no céu. Mas a bênção não é para o céu, a bênção é para a terra. Então não é só ter a necessidade suprida, não é só você pedir o pão que você precisa comer hoje,
Mas é quando você se une com os seus irmãos, na qualidade que esse salmo está dizendo, fala que nessa união o Senhor ordena o quê? E vamos lá, eu não vou mostrar na Bíblia, você já sabe isso de cor. A bênção do Senhor faz o quê? Enriquece e não traz consigo dores. Faz sentido isso? Então aquilo que você precisa está na bênção. E amado, eu quero que você entenda que nós não temos que correr atrás da bênção. Nós precisamos correr para sermos abençoados. Porque na medida que nós temos a bênção na nossa vida, nós somos abençoados, tudo que nós precisamos vai chegar até nós. O pão que nós precisamos a cada dia vai vir até nós. Mas o importante é você viver a bênção. E a bênção, ela é ordenada aonde os irmãos vivem em união. É como orvalho. Você já acordou de manhã e viu orvalho? Na grama, no carro. O que você fez para o orvalho cair? Nada. O que o carro precisou fazer para amanhecer coberto de orvalho? Eu falo que ele precisou fazer. Ele só precisou estar debaixo do orvalho. Então, quando você escolhe se unir com seus irmãos, faz com que a bênção recaia sobre você. Por que muitas pessoas não são abençoadas? Porque saíram debaixo da bênção. Saíram debaixo da mão do Senhor. Escolheram em um culto ficar em casa, ir para o shopping, passear, jogar futebol. Amado, se você é igreja, você precisa caminhar unido. Você precisa caminhar com o povo de Deus. Então nós só vamos viver a bênção de Deus, aonde todas as coisas chegarão até nós, quando nós entendermos essa união. Agora, o versículo 2 fala que é como óleo precioso sobre a cabeça. Quando fala de óleo, fala de unção. Se você não sabe, a palavra Cristo vem de ungido. Então, quando se fala Jesus Cristo, fala Jesus ungido, aquele que recebeu uma unção de Deus. Então, essa unção que nós lemos no Salmo 133, versículo 2, diz que essa unção foi derramada onde? Na cabeça. Colossenses 1, versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas submetem por ele. Versículo 18. Ele é o quê? É a cabeça do quê? Vírgula, da igreja. Então aqui está falando de quem? Jesus. O ungido, Jesus Cristo, é o cabeça, é o primogênito, é o principal e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então Jesus é o primeiro, Jesus é o cabeça da igreja. Ele recebeu essa unção. E agora fala que essa unção, ela escorre até a orla do manto. Se ela escorre até a orla do manto, você entende que essa unção, ela é derramada sobre todo o corpo? Todo o corpo é encharcado com essa unção. E se Jesus é o cabeça, 1 Coríntios 12, 25 fala quem é o corpo. Olha que interessante. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de quem? E seus membros em? Então, quem é o corpo de Cristo? Eu, pastor. Não, você não é o corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. E da mesma forma que um membro não vive longe do corpo e não tem vida sem a cabeça, você não tem vida longe da igreja e principalmente sem Jesus.
Então, não é você que é o corpo de Cristo. Vira para o irmão do lado e fala: nós somos o corpo de Cristo. Fala para ele: nós fazemos parte do corpo de Cristo. E você vai ler esse texto, fala sobre mão, pé, olho, não importa. Se eu falasse para você, que parte do seu corpo eu posso cortar e jogar fora, o que você me falaria? Você usa o dedo mindinho? Eu não vou nem perguntar para quê. Todas as partes do seu corpo são úteis. Você precisa entender que o corpo de Cristo é da mesma maneira. Primeiro, para você se valorizar fazendo parte desse corpo. Você não é um apêndice que precisa ser cortado e jogado fora. Você pode ser o dedo mindinho do pé. Mas se o dedo mindinho do pé chutar o pé da cama, vai doer, não vai? Todo o corpo vai sentir, né? A perna vai levantar, a mão vai lá colocar em cima do dedo, a boca vai falar glória a Deus. Assim espero, se é crente. Como nós lemos, todo o corpo padece. Então nós temos que entender isso, porque nós olhamos para uma vida tão egoísta que só nós nos importamos com nossos problemas, com nossas loucuras. E você precisa entender que você é importante, mas também que o seu irmão também é membro desse corpo e é importante. E às vezes parte do corpo que são cortadas faz com que outras partes também morram. Porque se você corta o braço, a mão vai junto na jogada. Então é necessário que você entenda que, sendo parte do corpo, você é importante. E o seu irmão que está do seu lado aí também é importante. Deu para entender isso? Porque quando nós nos unimos, nós vemos que a glória de Deus vem. E na glória de Deus, as necessidades são supridas. O pão nosso, a nossa necessidade, ela vem mediante a glória. Deus já nos deu, já está nas regiões celestiais. O que nós precisamos fazer agora? Acessar Jesus como igreja, como povo de Deus, para que a bênção que nós já recebemos caia sobre a nossa vida. Só que nós não estamos falando de bênção em específico, nós estamos falando hoje em específico na oração do Pai Nosso. E a Bíblia diz nessa oração: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha o que diz em Mateus 2, versículo 1, sobre o nascimento de Jesus. E tendo nascido Jesus onde? Belém. Você sabe o que significa Belém? Qual que é a tradução dela no hebraico? Eu não vou tentar falar hebraico, mas Belém significa casa do pão. Então, quando Jesus ele nasce em Belém, é profético, já está anunciando que ele era o pão, a casa do pão, aquilo que faz pão, aquilo que oferece pão. Não tem nada mais para nos oferecer a não ser pão. Jesus nasce na casa do pão. E olha o que ele diz em João 6, versículo 32. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá o quê? E quem crer em mim nunca terá sede. Olha só que interessante. Nós aprendemos que nós somos abençoados, que a bênção é espiritual, que ela está nas regiões celestiais e ela está em Cristo Jesus. Então o que nós precisamos é Cristo. Nós não precisamos apenas da bênção. O que nós precisamos realmente é Cristo. Porque quando nós oramos o Pai Nosso, diz assim: o pão nosso
de cada dia nos dá hoje. Isso aqui eu aprendi com meu pai. Ele relembrou isso para mim essa semana. Walter, o pão nosso de cada dia nos dai hoje significa o quê? Significa que todos os dias nós vamos precisar de pão, mas esse pão diário que nós precisamos todos os dias, a oração do Pai Nosso pede para que Deus nos dê hoje. Que hoje, a partir de hoje, nós tenhamos o pão para hoje, que a partir de hoje tenhamos o pão para amanhã, que a partir de hoje tenhamos o pão para depois de amanhã, e assim sucessivamente até o fim da nossa vida. Por que é dessa maneira? Porque quando você recebe Jesus na sua vida, Ele não cuida só de você agora, mas Ele cuida do seu amanhã. Você precisa entender que quando você se depara com Jesus, o pão da vida, Ele explica aqui em João, Ele diz assim: olha, se você comer o pão da terra hoje, amanhã você vai ter fome de novo, mas se você comer de mim, nunca mais terá fome. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você recebe dele, você come dele, amado, você é saciado por toda a sua vida. Por isso que a Bíblia diz que Ele sabe que nós precisamos. Você precisa pedir, você precisa receber, mas uma vez em Cristo, tudo o que você precisa para o resto da sua vida está nele. E isso é difícil a igreja entender. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está na igreja, mas a vida dela é uma roda gigante. Hoje ela está bom, hoje ela está bem, amanhã não. Hoje ela está próspera, amanhã está pobre. Hoje ela está feliz, amanhã está triste. Hoje ela quer ser missionário, amanhã está na jardineira. E fica fazendo isso. Mas isso é por causa do quê? Porque os irmãos não vivem em união. A pessoa está junto só quando é conveniente. A pessoa está junto só quando é favorável. E amado, a vida cristã não é assim. Se é uma vida cristã, realmente é uma vida, uma caminhada contínua. Porque a sua caminhada determina para onde você está indo. E com Cristo não é só: oi, aceitei Jesus. Beleza, acordou amanhã, checa, você morreu? Você é o Gasparzinho, virou um fantasma? Não, você está vivo, não está? Então você precisa buscar a Deus. Você precisa voltar para a igreja. Você precisa se unir com seus irmãos. Aí no outro dia, checa, abriu o olho, vê se você tem corpo, se você ainda está vivo. Está vivo? Está legal? Então vai caminhar com seus irmãos. No outro dia, abriu o olho, não morreu de novo, vem para a igreja. Porque não tem lógica você aceitar Jesus um dia e nunca mais voltar para a igreja. Você se batizar numa semana e na outra está em festa, em balada. A caminhada com Cristo realmente é uma caminhada. Ele é o caminho. Não é uma decisão que você toma uma vez na vida. É uma decisão diária. É uma decisão todas as manhãs. É uma decisão toda noite de você não pecar. É uma decisão que você toma todas as vezes que alguém quiser flertar com você. É a decisão que você toma todas as vezes que alguém te oferecer um copo de cerveja, cachaça, pinga. Todos os dias. Então, o que acontece? As pessoas, elas querem viver a bênção de Deus, mas elas estão desconectadas. Jesus fala: vós sois as varas, se vós estiverem em mim, vocês vão dar fruto, vão frutificar. E o que é dar fruto? Não é só ter para você, você vai ter para dar para os outros. Mas o problema é: vixe, agora o diabo se levantou, vou correr para a igreja. Agora o diabo sentou, vou sair da igreja. E agora apareceu uma enfermidade, eu vou correr para a igreja. Agora eu estou curado, dá para mim pegar uma praia e sair da igreja. Eu quero que você entenda que Jesus, ele tem coisas lindas para nós. Só que o problema é que a gente não é constante. Nós vacilamos, nós oscilamos. E amado, quando você está firme, buscando a Deus, buscando a vontade dEle, buscando o reino dEle, buscando a justiça dEle. O que diz em Mateus 6, versículo 33? Esse texto está: buscar primeiro o quê? Reino de Deus e a sua. E o que acontece depois? Que bom que você sabe, que você decorou esse versículo.
Me fala uma coisa, nesse versículo está escrito que você irá alcançar todas as coisas? Não, que todas as coisas você será? Deus vai colocar na sua vida. E que coisas são essas? Se você sobe um pouquinho e lê os últimos versículos, antes disso diz: comer, beber, se vestir, morar. O que o mundo aí está se matando para alcançar, Deus vai pegar do ímpio e colocar na mão do justo. Vai ser acrescentado. O problema é, nós não estamos conectados, nós não estamos fazendo parte. Nós escolhemos sair, nós escolhemos viver uma vida louca aí fora, escolhemos parar de congregar. Amado, e o parar de congregar é muito sério. Isso é mandamento de Deus. Olha o que diz em Hebreus 10, versículo 25. Olha o que a palavra de Deus fala. Não deixemos de fazer o quê? Congregarmos, tá? Como é costume de alguns. Antes façamos admoestações. O que é isso? Correções. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Preste atenção. Aqui eu vou te ensinar uma regra básica para você não se desviar. Primeiro, você não pode deixar de congregar. Você entende isso, tá certo? Sim ou não? Sim. E além de você não deixar de congregar, como é costume de algumas pessoas, se você olhar para o lado, às vezes está faltando alguém porque deixou de congregar. Então algumas pessoas fazem isso. Antes, no lugar de você deixar de congregar, você precisa fazer admoestações. O que significa isso? Você precisa repreender, você precisa corrigir, você precisa ensinar o caminho certo, você precisa ensinar. Agora, por que um texto fala de abandonar a igreja, abandonar a congregação e fala também de corrigir e ensinar? Porque tem muita gente que vai errar com você. Tem muita gente que vai falhar com você. Vai esquecer o seu aniversário, vai passar na rua e não vai te cumprimentar, vai ficar devendo para você, vai te esnobar, vai fazer cara feia quando você pedir alguma coisa. Só que no lugar de nós obedecermos esse versículo que tiraram da tela, o que as pessoas geralmente fazem? Ah, me ofenderam. Ai, me rejeitaram. Ai, não olharam para mim. Ai, pisaram no meu calo. Ai, ficaram devendo R$23,80. Quer saber? Não vou mais na igreja porque eu estou ofendido, magoado, chateado. Pastor, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com a pastora. Não tem nada a ver com o louvor. Não tem nada a ver com a cor da parede. Tem a ver com o irmão. Tem a ver com a irmã. Tem a ver com a situação. Preste atenção. Qual que é o mandamento de Jesus? Eu vou ler depois. Mas a sua Bíblia não ensina você a perdoar? A sua Bíblia não ensina você a amar? E no lugar de você abandonar a sua congregação, você precisa fazer o quê? Corrigir seu irmão. Chamar ele. Ô irmão, o que aconteceu? Passou na rua e não me cumprimentou. Ô irmão, eu saí do oculista, eu dilatei a pupila, eu não estava enxergando nada. E você aí enchendo sua cabeça de minhoca. Ô irmão, você está me devendo 50 contos, você não vai pagar? Ô irmão, a minha mãe operou e se eu não comprasse o remédio dela, ela ia morrer. O que você faz? Toma mais 100, cara. Não precisa nem devolver. O problema é que você não quer resolver a situação. É muito mais fácil sair. É muito mais fácil abandonar. Mas a Bíblia diz, não abandona. Não deixa a sua congregação. Antes, corrija o que precisa ser corrigido. Só que no lugar de corrigir, o que é que você fala? Pastor, problema. Mais problema e mais problema. Só que fala nada não. Jesus cuida. É Jesus que vai admoestar? É Jesus que vai corrigir? É Jesus que vai ensinar? Quem que é? O pastor. Agora, se você vê o problema e não conta para o pastor, o que é que o pastor vai fazer? A hora que ele te procurar, ele não te vê mais. E aí você já está tão frio, tão longe, que não consegue mais voltar. E a culpa é do pastor? Não.
A culpa é do irmão que te perseguiu? Também não. Sabe por quê? Porque aquela perseguição, primeiro, Deus estava te dando a oportunidade de você crescer espiritualmente. Porque uma pessoa forte não é quem aguenta bater. O forte é aquele que aguenta apanhar. Aprende com o Rocky Balboa isso. Eu quero que você entenda que nós vamos sofrer lutas, perseguições. Pastor, o irmão da igreja me persegue. Se Deus levar ele hoje, amanhã levanta 2 para te perseguir. Sabe por quê? Porque tem gente que só caminha sendo perseguido. Se não tiver alguém correndo atrás, não anda. E se não for aqui na igreja, vai ser no seu trabalho. Se não for no seu trabalho, vai ser na sua escola. Se não for na sua escola, vai ser na sua casa. Então você precisa entender que a perseguição não é para nos matar. Os problemas não é para nos destruir. Os problemas é para nós corrigirmos, para nós ensinarmos, para nós tratarmos. O que a palavra do Senhor diz? Tenha paciência com quem ainda é fraco na fé. Você é fraco na fé? Sim ou não? Pastor, eu sou muito fraco na fé. Tem alguém assim? Tadinho. Nós vamos ter paciência com você. Agora, se você não levantou a mão, você precisa ser forte para suportar a fraqueza dos fracos. Aqueles que nos ofendem, aqueles que nos machucam. A Bíblia fala que a ofensa, ela gera raízes no nosso coração, a ponto de nos privar da graça de Deus. Você consegue entender todas as palavrinhas desse versículo? O que é a ofensa que gera raiz de amargura? Eu não tenho o texto aqui, deixa eu achar esse texto que eu quero ler. Você precisa ler esse texto. Se achar na tela, joga aí para mim rapidinho aí. Raiz de amargura. Hebreus 12:15. Olha o que diz. Antes, diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Vamos lá. Tendo cuidado que ninguém vos, o quê? Prive. Você sabe o que é ser privado de alguma coisa? Ser separado de alguma coisa, tá? Vos prive da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura, ofensa, mágoa, deixando brotar no seu coração, vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Amargura é como uma pandemia. Uma pessoa amargurada contamina outra pessoa amargurada. Um homem amargurado contamina sua mulher. A mulher contaminada contamina os filhos. Você que trabalha do lado de alguém contaminado, a pessoa vai ser tendenciosa a te contaminar também. Então, a amargura, ela faz com que as pessoas sejam privadas, sejam tiradas da graça. Por quê? Porque uma pessoa que está com raiz de amargura brotando no seu coração, sai da igreja. E ainda fala para os irmãos que saiu da igreja e para o irmão sair também, que é bênção de Deus sair da igreja. É muito sério isso. Vamos para Mateus 3, versículo 13. Nós lemos que a bênção é sobre a cabeça. Nós aprendemos que quem é o cabeça? Jesus. E depois da cabeça, ela não escorre direto para o corpo, ela passa pela barba. E a barba de Arão. E Arão era o quê? Sacerdote. Então a bênção de Deus está em estarmos no lugar certo, na hora certa. Se a bênção está em Jesus, que é o cabeça, e depois desce para a barba, que é Arão, o sacerdote, a bênção está debaixo do sacerdote. Olha aqui o que aconteceu com Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto ao Jordão, para fazer o quê? Ser batizado por ele. Hoje quem batiza você é o seu pastor, é a pessoa de autoridade sobre a sua vida, que já tem relacionamento com Deus e que agora te batiza para te levar a um relacionamento com Deus também. João era sacerdote, filho de sacerdote. Versículo 14. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por
ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, preste atenção, porque assim convém cumprir toda a... Então, ser batizado por um sacerdote, caminhar junto com o homem de Deus, isso é, diante de Deus, justiça. E para que as coisas sejam acrescentadas, precisamos buscar o reino de Deus e o quê? Preste atenção nisso. É você estar em um lugar onde a bênção de Deus escorre, aonde a justiça de Deus, e você estar em uma igreja com um sacerdote, diante de Deus é justiça. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, o que a voz dizia? Este é meu filho, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Até aqui, Jesus tinha discípulos? Não. Jesus tinha feito milagre? Não. Jesus tinha ressuscitado mortos? Não. Jesus tinha levantado paralíticos? Não. Então não é esse tipo de coisa que agrada a Deus. O que agrada a Deus é você praticar justiça. É você fazer o que Deus está lhe pedindo. Você vê que quando Jesus pratica a justiça, ele obedece a Deus, a ordenança de Deus, isso além de agradar o coração de Deus. Antes disso, o que desceu sobre ele? O Espírito Santo. Porque quando estamos debaixo de uma palavra de um homem de Deus, estamos vivendo o que Deus pede para vivermos, o Espírito de Deus desce. Atos 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos de que maneira? No mesmo lugar, juntos, congregando. E depois disso, o que aconteceu? Versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do quê? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então, amado, até para você ser batizado no Espírito Santo, precisa de alguém. Precisa estar junto. Jesus estava com João Batista, o seu pastor. Aqui, os discípulos estavam debaixo de uma ordem de Jesus, todos unidos. Logo, depois disso, Pedro se levanta como pastor e começa a ensinar. Então, a bênção de Deus, o Espírito Santo desce quando há comunhão. Agora, Jesus, ele disse que Deus disse que ele era um filho amado. Eu quero te mostrar o que faz com que Deus também olhe para nós como filhos amados. João 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guarda a minha palavra. E se você guarda a palavra de Jesus, o que vai acontecer? O meu Pai, você também será um filho amado. Você só precisa guardar a palavra de Jesus. E viremos para Ele e faremos nele o quê? Jesus vai morar em você, Deus vai habitar em você, se você obedece o mandamento, a palavra de Jesus. Agora pula para João 15, versículo 12. Qual que é o mandamento de Jesus? Se você obedece esse mandamento, você vai ser amado de Deus, Ele vai habitar em você. O meu mandamento é este: que pregue, que cure paralíticos, que levante enfermos, que expulsem demônios. É esse o mandamento que Jesus deu? Fala para mim, qual que é o mandamento de Jesus? Assim como eu vos amei. Como Jesus nos amou? Entregando a sua própria vida por amor a nós. Dedicando a sua vida para nos ensinar, para ensinar a humanidade. Se você obedece essa palavra, você vai ser amado de Deus e Deus vai habitar em você. Você será casa de Deus. E como que nós fazemos isso? Amando uns aos outros, congregando junto, vivendo em comunhão, vivendo em corpo, sendo família. Agora, como que Deus vai habitar numa igreja que os irmãos se odeiem? É a casa dele, ele pode vir? Pode. Mas tenta chegar você e seu irmão na casa do seu pai e começar a se estapear. Ou você falar para o seu pai assim: olha, enquanto teu filho estiver aqui, nunca mais eu piso aqui. Como que o coração do seu pai e da sua mãe ficaria?
O problema é que nós não temos essa consciência. Que a casa de Deus, a igreja, é um lugar onde os irmãos se reúnem. Onde os irmãos vêm comer o pão da vida, a palavra, Jesus, juntos. Então, se Ele é o pão da vida, e o pão nosso Ele nos dá para que vivamos todos os dias, é você que escolhe deixar de comer o pão. Quando você se levanta e sai da congregação, é você que está escolhendo deixar de ter vida. Deixar de comer da palavra de Jesus. É você pegar e virar as costas para tudo aquilo que Jesus podia ter te dado. Então, quando você escolhe congregar com seu irmão, mesmo que às vezes você e ele se desentenderam, você está agradando o seu pai. E você será amado do seu pai. Porque Deus amar a todos, Ele ama. Só que você desfrutar do amor dEle depende de você. Só vai desfrutar desse amor quem escolhe congregar com os irmãos. Por isso que as nossas necessidades serão supridas em glória. E a glória foi nos dada para que sejamos... Você lembra disso? Jesus nos deu a glória para que sejamos um. Então você precisa ser um com seu irmão aí. Segura na mão dele e fala, vamos ser um. Se você é ousado, fala para ele, irmão, eu te amo, viu? Falar para a esposa, para a namorada é fácil, né? Porque senão você vai sair da casa do pai. Olha o que diz a parábola do filho pródigo. Eu vou ler o capítulo 15 de Lucas, só o versículo 17 para a gente ganhar tempo. Depois você lê na sua casa, o filho que escolheu sair da casa do pai. E quando ele cai em si, ele está desejando comer a comida dos porcos. Ele se lembra de como era a casa do pai. E olha o que ele diz. E tornando em si, disse, quantos empregados do meu pai têm abundância do quê? De pão. E eu aqui pereço de fome. Então ele cai em si e agora ele faz o caminho de volta. Ele sabe que no mundo não tem pão. Jesus não está nas coisas do mundo. E agora ele faz o caminho de volta e vai para a casa do pai. Porque ele tinha pão todo dia. Você entende que quando ele se assentava na mesa do seu pai, ele tinha certeza que o pão estaria lá para ele? Porque seu pai dava pão para os trabalhadores, quanto mais para o seu filho. Então o problema não é falta de pão, o problema é que você saiu da mesa. Se você sai da casa do pai, você fica sem o pão, você padece. E aí a pessoa fala assim, não pastor, eu saí, mas estava congregando em casa. Eu era da Lagoinha Online. Tá tudo certo. Não, eu orava, jejuava em casa. Eu não precisava não de igreja, né? Tudo problema, dificuldade. Olha o que diz no versículo 32, no finalzinho dessa parábola. Mas era justo que alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão, isso aqui é o que o pai está falando para o filho mais velho que ficou. Este teu irmão estava como? E tinha se perdido e achou-se. Vem cá, o jovem estava morto? Sim ou não? Fisicamente não, mas espiritualmente sim, porque ele deixou de se alimentar, ele deixou de comer o pão do céu, ele deixou de comer de Jesus. O que a Bíblia fala? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus é o verbo vivo que se encarnou. Ele é o pão da vida que nos alimenta. Então quando você sai da casa do pão, aonde tem Jesus, quando você sai da comunhão dos irmãos, o que acontece? Você padece. Mas não padece no mesmo dia. Esse jovem demorou para a riqueza dele acabar, porque ele tinha herança, ele tinha um pai muito próspero, e o pai o abençoou muito.
Só que quando os dias vão passando e o recurso não vem, só vai sendo tirado, só vai se perdendo, só sai, vai se esvaindo, até não ter mais nada. E amado, só na casa do Pai nós vamos ser abastecidos novamente. E no lugar de você vir se abastecer e ir lá fora perder tudo e voltar, se abastecer e ir lá fora perder tudo e voltar, o plano de Deus é que você fique na casa dele. João 6, o versículo 38. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, o segredo de comer esse pão é você comer do corpo de Cristo, comer da carne de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 23 é o texto da ceia. E eu já estou caminhando para o final. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o quê? O pão. Versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em... Então Jesus estava mostrando que o corpo dele seria partido e que nós deveríamos comer o pão para representar o corpo dele que ele entregou por nós, para que hoje façamos parte do corpo dele. E olha o que diz o versículo 29, no mesmo texto da ceia. Porque o que come e bebe, de que forma? Não é digno, não é a pessoa certa para fazer isso. Come e bebe para a sua própria condenação, vírgula, não, que palavra está escrito aí? Discernimento, conhecimento, sabedoria, analisar o fato, analisar o que está acontecendo, discernir se é certo ou errado. Não discernindo o quê? O corpo do Senhor. Nós aprendemos que Cristo é o cabeça e quem é o corpo? A igreja. Então como que nós tomamos a Santa Ceia indignamente? Quando nós não entendemos que cada irmão faz parte do corpo. Quando nós não entendemos que nós fazemos parte desse corpo. Que a vontade de Jesus é que o corpo dele esteja completo. Isso é tomar a ceia indignamente. Agora olha o versículo 30. Por causa do quê? Disso, de não discernir o corpo. Há entre vós muitos o quê? Olha só, fracos e doentes, vírgula, e muitos que dormem. Então aqui separa em dois grupos de pessoa. Não é fraco, doente e que dorme. Não, dois grupos. Muitos fracos e... Então quem está fraco é porque está... Grava isso. Ô irmão, eu estou fraco, viu? Não é só fraco, ele está doente. A alma dele está doente. A mente dele está doente. E precisa ser curada. Precisa mudar a maneira de pensar, a maneira de sentir. A pessoa que está fraca, ela está doente. Você não acorda do nada fraco. Mas se você tem uma enfermidade, você vai se sentir fraco. Sabe por quê? Porque todo o seu organismo está gastando toda a energia que tem para expulsar o corpo estranho, o vírus, a bactéria. E isso faz com que você tenha fraqueza. Então, amado, não seja uma pessoa fraca. Não seja uma pessoa doente. Entenda que todos nós fazemos parte desse corpo. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E depois, olha, e muitos fracos e doentes, vírgula, e muitos que dormem. Por que dormem? Porque, amado, dormir é semelhante à morte. Dormir, os seus sentidos não estão funcionando, não estão ativos. Pode ser acordado? Pode. Então existem pessoas que, quando não entendem isso, não entendem que os irmãos são o corpo de Cristo, não entendem que a igreja precisa estar em comunhão, não entendem que não pode perder culto, não entendem que precisa caminhar como igreja, a pessoa fala assim, quer saber?
Ai, é tudo tão difícil, é tudo tão chato, é tudo tão complicado, não vou fazer nada. Exatamente como uma pessoa que está dormindo. Qual que é a diferença do que está dormindo e do que está morto? O que está dormindo pode acordar. Então, Jesus quer te despertar hoje. Mas tem pessoas que infelizmente morreram. E nós lemos na passagem do filho pródigo, como que nós morremos? Quando nós saímos da casa do Pai. Então, se você não saiu, acorde. Não espere morrer. Discirna o que é o corpo de Cristo. Tenha discernimento. Que nós somos irmãos e precisamos caminhar junto. Um irmão te ofendeu, te machucou, pede perdão, tenta se retratar, tenta conversar com ele, tenta admoestar, tenta corrigir. Mas se não der, a Bíblia fala, se possível, ter paz com todos, mas se não der, tudo bem. Segue a sua vida, mas segue a sua vida com Cristo. Segue a sua vida na igreja. Ora para o seu irmão se arrepender, mas não saia dos caminhos do Senhor. O pai sempre vai preparar um banquete esperando os filhos, mas nem sempre os filhos se assentarão à mesa. Não é culpa do pai, não é falta de banquete. Aqui nós vemos na passagem do filho pródigo que fala que na casa do pai há abundância do quê? Do quê? Pão. Nessa casa tem Jesus? Muito ou pouco? Tem palavra? Muito ou pouco? Se vocês não valorizar, eu vou pregar em Balneário Camboriú, hein? Não sei. A igreja está meio morta hoje. Então eu quero que você entenda aqui. Se o pai te chamou para casa, se ele preparou uma mesa para você, por que você vai ficar de fora? Se coloque de pé. Vamos orar, vamos falar com Deus. O pão nosso de cada dia nos dá. Ele está aqui hoje. E você só não come se você não quiser. Você só não desfruta dele hoje e eternamente se você escolher sair. Mas o pão está aqui hoje. E ele quer te saciar. Se você hoje estiver disposto a se alimentar desse pão, a Bíblia fala que você não terá mais fome. Qual que é o seu medo, a sua ansiedade? Se você está numa igreja, você tem um pastor, você está debaixo da ordenança de Deus, nada vai te faltar. Você só precisa se assentar à mesa e desfrutar da mesa que o Pai preparou para você. Então hoje, amado, eu quero que você entenda que por causa do irmão que olhou para o lado, ele deixou de sentar na mesa do Pai. Os irmãos são importantes, mas um pai é aquele que nos dá destino. Um pai é aquele que prepara a comida. Um pai é aquele que nos dá proteção. Um pai é aquele que nos dirige. Existem irmãos que nos ajudam. A Bíblia fala que em momentos de luta, crise, problemas, tem amigos que se tornam mais chegados que irmãos. Então, irmãos não é o motivo da nossa caminhada. Por mais que seja muito bom estarmos entre irmãos, mas o motivo da nossa caminhada sempre é o Pai. É a casa do Pai. É a mesa do Pai. Ame os seus irmãos. Se eles não te amarem, o Pai te ama. Tenha paciência com os que ainda são fracos na fé. Amor é um sentimento maduro. Uma criança, ela tem afinidade, ela gosta, mas o amor é um sentimento maduro. Não espere que crianças na fé demonstrem amor. A Desirê é aquela criança que nos beija, nos ama, e se ela não for corrigida, se nós repreendermos ela, ela quer nos bater. Ela quer se bater, porque ela é uma criança. Mas o amor que eu sinto pela minha esposa faz com que eu nunca agride ela.
fisicamente e de qualquer outra maneira. Porque amor está ligado diretamente com admiração e com respeito. Então, se você juntar esses dois sentimentos, se você admira e se você respeita, isso vira amor. Uma criança não tem capacidade ainda de admirar sempre, ou de respeitar sempre. Então, se você foi ofendido, machucado, magoado por alguém da igreja, é porque essa criança em determinada área da sua vida ainda é uma criança. Esse irmão ainda é uma criança, essa irmã ainda é uma criança. E agora, como que uma criança cresce? Alguém tem ideia? O que precisa fazer para uma criança crescer? Uma criança vai crescer naturalmente, se ela for alimentada. Então, se você é maior espiritualmente do que outra pessoa, dê Jesus para ela comer. Mostre Jesus para ela. Pastor, mas a pessoa está na igreja primeiro do que eu. E às vezes você é mais madura do que a outra pessoa. Você só precisa dar de comer, admoestar ela. Oh, irmão, isso não se faz. Olha, Jesus não fazia isso. A pessoa vai ficar envergonhada? Vai. Mas você está fazendo o que é certo a se fazer. O problema é quando você vira as costas e sai da casa do Pai. Aquela pessoa que poderia ser tratada e amadurecer não vai ser. E você vai deixar de se assentar à mesa e vai perecer mais cedo ou mais tarde. Então o pão nosso de cada dia até a vinda de Jesus, ou ao dia da sua morte, Ele já preparou para você. Você só precisa ficar na casa do Pai e se assentar à mesa. Feche os seus olhos, fala um pouquinho com Deus agora. Agradece Ele por esse banquete. Agradece Ele por você estar na casa dEle. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a lhe obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Faça dessa canção a sua oração. Mas um desejo eu tenho. Diga para Ele. De ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Sim, Jesus. Coração disposto a lhe obedecer, cumprir todo o teu querer. Pede para Ele. Dá-me um coração igual. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a lhe obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração
obrigado, Jesus. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Que possamos nos assentar na mesa com os nossos irmãos. Que possamos comer da ceia que o Senhor tem preparado para nós. Que possamos ter essa comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Na última ceia, Jesus ministrando aos seus discípulos, e Judas foi o primeiro que se levantou e foi embora. Nós não devemos nos levantar da mesa onde Jesus está. Nós precisamos entender que o Pai espera que os filhos estejam na mesa, que o que os filhos precisam já está na mesa. Então, amado, meu convite é que você permaneça na mesa, que você permaneça na casa do Pai, que você ame os seus irmãos. E irmão é irmão. Às vezes vamos brigar, se desentender, mas logo a gente se abraça e volta a se amar novamente. Eu quero que você tenha esse coração de irmandade, porque se você tem esse coração, nada pode te tirar da presença dele.